E se a exaustão profunda que tanta gente sente no fim do dia não for tipo excesso de tarefa? Aham, uma fadiga física só, né? Exato. E se for, na verdade, o sintoma de uma mente literalmente dividida em facções rivais? Porque, assim, quando a gente pensa em buscar clareza mental ou foco, a primeira reação da nossa cultura é sempre procurar uma solução técnica, né? Com certeza. A gente baixa logo um aplicativo novo de produtividade. Ou tenta organizar a agenda em blocos de cores milimetricamente calculados. Ou tenta espremer 10 minutos de meditação ali entre uma reunião e outra. Pois é. Mas hoje a gente vai para um caminho completamente diferente. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um mergulho profundo. O nosso foco aqui é sempre aquele aprendizado rápido, mas com o peso necessário para transformar a maneira como enxergamos a vida. E o material base para a nossa análise de hoje é um estudo instigante chamado Coração Puro. Que é um texto de raízes milenárias, né? E ele diagnostica o nosso esgotamento moderno com uma precisão que chega a ser assustadora. Demais. E qual é a nossa missão hoje com esse texto? Olha, esse texto exige uma verdadeira desconstrução de quem está lendo. Porque, no fundo, todo ser humano lida com prioridades conflitantes. É aquela sensação familiar de estar puxando a própria vida em 3 ou 4 direções opostas ao mesmo tempo. Tentando equilibrar pratos que não foram feitos para girar juntos. Exatamente. E o que esse estudo faz de forma incrivelmente perspicaz é ir muito além do sintoma do estresse. Ele ajuda a gente a entender a arquitetura desse problema através de uma lente antiga, de muito antes de existirem redes sociais. Ou agendas corporativas superlotadas, claro. Sim. Então, para quem busca clareza e estabilidade nesse mundo caótico de hoje, entender a mecânica dessa mente dividida pode ser a virada de chave definitiva. Com certeza. Então a nossa missão hoje é resgatar o significado original, aquele significado mais denso da frase pureza de coração. A gente quer retirar toda aquela camada moralista e superficial que a sociedade foi empilhando sobre ela ao longo dos séculos. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque, para entender a gravidade desse texto, a gente precisa primeiro desaprender o que a palavra puro costuma significar hoje em dia. Porque a visão contemporânea reduziu a pureza a algo quase clínico, sabe? Sim, a ideia de que ser puro é só reprimir pensamentos inadequados. Ou manter uma moralidade externa que ninguém possa criticar. Exato. Mas o texto puxa a gente pelo braço e leva direto para a tradição hebraica antiga. E nessa mentalidade hebraica, o coração não é aquele desenho fofinho onde moram sentimentos românticos. Não, de jeito nenhum. Ele é descrito como o centro de comando absoluto da vida, o lugar das decisões, da vontade, do governo interior. E o que é fascinante aqui é que essa distinção muda totalmente as regras do jogo. Porque na nossa mentalidade ocidental, a gente tem o hábito de fatiar o ser humano em departamentos. Tipo, os setores de uma empresa. A gente coloca a lógica na mente, as emoções no coração e a ação no corpo físico, como se fossem áreas independentes. Mas a visão bíblica e hebraica que o material explora simplesmente ignora essa divisão. O coração é a totalidade, ele é a sala das máquinas. Então a premissa básica é que quem governa o coração, governa a pessoa por inteiro. Perfeito. Portanto, quando o texto antigo fala sobre pureza, ele não está prescrevendo uma mente vazia, tipo higienizada de pensamentos indesejados. Está falando sobre a direção total da vida voltada para um único norte. É fundamentalmente uma questão de lealdade indivisível, não de asepsia moral. Olha, tentando visualizar isso de forma mais prática, me vem uma analogia à mente. Pensemos numa sala de diretoria de uma grande corporação. Certo. A visão moderna e moralista acha que um coração puro significa que essa sala de diretoria está com o chão encerado, não tem poeira nas cadeiras de couro e ninguém fala palavrão lá dentro. Tudo parece impecável para quem olha pela porta de vidro, né? Exatamente. Mas a visão antiga que o texto traz diz que puro significa algo totalmente diferente. Significa que tem apenas um único CEO sentado na cadeira principal. E sem absolutamente ninguém em volta da mesa disputando o controle da empresa. Isso. Mas, espera, deixa eu colocar isso à prova. Se alguém foca inteiramente em não cometer erros visíveis, em manter essa sala limpa,
e agir de forma corretíssima na sociedade, essa pessoa ainda assim pode ter um coração impuro, segundo essa ótica antiga? Nossa, essa é a grande armadilha que o estudo denuncia. A resposta é sim, absolutamente. Uau! O maior equívoco é confundir boa conduta com pureza de coração. Uma pessoa pode ter uma vida externa irrepreensível. Pode ser um cidadão modelo. Não se meter em escândalo nenhum, fazer trabalho voluntário, mas interiormente a sala de diretoria dela pode ser um caos de disputa política. Tipo, ela pode permitir que o medo da opinião alheia ou a necessidade de aprovação governem as decisões mais profundas, né? Exatamente. Se existem outros senhores sentados nessa mesa de diretoria ditando os rumos da vida, o coração é impuro por definição. A pureza nesse contexto milenar é sinônimo de um governo não compartilhado. Uma lealdade que não admite sócios. Perfeito. Mas se a integridade mental exige ter apenas esse único CEO no controle, o que acontece na prática quando ocorre uma tentativa de tomada hostil de poder? Aí a coisa complica de vez. Quando outros interesses chutam a porta e tentam sentar naquela cadeira principal. O texto parece focar muito nesse estado de fratura, introduzindo aquele termo antigo, o ânimo dobre, certo? Sim, esse conceito leva a gente direto para o capítulo 4 da Epístola de Tiago, que é um dos pontos altos do estudo. O texto diz lá, purificai os corações, vós de duplo ânimo. E ele não está escrevendo um manual de autoajuda fofinho. Não mesmo. Ele está diagnosticando uma patologia espiritual severa. A raiz grega dessa expressão duplo ânimo descreve literalmente uma pessoa com duas almas. Ou duas disposições internas concorrentes. Isso. É alguém que estabelece duas direções de lealdade simultâneas e tenta caminhar para ambas ao mesmo tempo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o texto não descreve isso apenas como um desconforto religioso. Ele detalha como essa duplicidade vaza e gera uma instabilidade paralisante em todas as áreas da vida. Uma instabilidade total. Em tudo. A pessoa tenta manter o relacionamento com Deus, por exemplo, mas quer manter o controle autônomo sobre a carreira, as finanças, a imagem pública. É um pêndulo frenético entre a submissão a um princípio maior e a autonomia egoísta. E a consequência mecânica disso é aquela exaustão crônica que a gente mencionou. Claro, quem tenta servir a duas autoridades vive em um estado de tensão permanente. Porque essas autoridades, inevitavelmente, vão dar ordens conflitantes. O estudo aponta o dedo para uma ilusão muito sedutora que a vida moderna alimenta, que é a ilusão da compartimentalização. A ideia de que a gente pode ter a gaveta da espiritualidade, a gaveta do trabalho, a gaveta dos relacionamentos e que uma não contamina a outra. O problema é que o coração humano não tem gavetas. Se a base de tomada de decisão está dividida, a estrutura inteira entra em colapso. O indivíduo se torna imprevisível para si mesmo. E cada pequena escolha diária vira um campo de batalha interno. Desde como responder um e-mail de trabalho até como gastar o salário. Mas isso obriga a gente a olhar para algo ainda mais invisível e difícil de admitir. O que exatamente está competindo por esse espaço no centro de comando? Na maioria das vezes, não é nada que a gente consideraria inerentemente maléfico. O estudo aborda isso através do conceito de idolatria, mas ele dá uma roupagem totalmente nova para essa palavra. Porque a palavra idolatria costuma evocar imagens de civilizações antigas adorando estátuas de bronze, né? Exato, o que faz a mente moderna descartar o conceito na hora como algo primitivo. Mas o texto redefine a idolatria para o nosso contexto com uma precisão cirúrgica. Idolatria não é sobre estátuas, é sobre estruturas de confiança. É qualquer coisa, qualquer ideia ou ambição que ocupe o lugar central no governo do coração. Pode ser algo muito bom que foi elevado a uma posição de poder absoluto. LinkedIn, para construir uma carreira sólida. Isso não é apenas ser um adulto responsável no século XXI. É uma ótima provocação. Chamar isso de idolatria não é um exagero dramático. Onde fica a linha que separa a responsabilidade da rivalidade interna? Isso levanta uma questão importantíssima e é o ponto onde muita gente tropeça no material. A linha divisória não está na ação em si, mas no peso existencial que a gente coloca nela. Ah, entendi.
Trabalhar duro para sustentar a família é uma responsabilidade nobre. Mas quando a segurança financeira ou o status de uma carreira se tornam a fonte última de valor e identidade de uma pessoa, Ao ponto dela sacrificar a ética, a saúde ou os princípios fundamentais para manter isso? aí essa coisa deixou de ser uma responsabilidade e se tornou um mestre. O problema espiritual central da humanidade, segundo o texto, nunca foi a quebra de uma lista de regras. O problema sempre foi a rivalidade. Porque o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? A gente está sempre buscando algo no qual ancorar nossa segurança absoluta. Exatamente. Então a ação externa pode até parecer virtuosa, mas a motivação revela quem está realmente no trono. Sabe, ouvindo essa explicação, me ocorre outra imagem que talvez ajude a tangibilizar isso. Vamos pensar em um smartphone. Adoro essa analogia. A gente pega o aparelho, abre um único aplicativo na tela principal. Digamos que seja o aplicativo dos nossos valores oficiais, da nossa fé, daquilo que dizemos para todo mundo que nos guia. A fachada. A gente olha para a tela e acha que o celular está rodando só aquilo. Mas, nos bastidores, existem dezenas de aplicativos invisíveis abertos em segundo plano. A necessidade de controle, o médio do fracasso. A busca por conforto a qualquer custo. A gente não vê a interface deles, mas eles estão lá, silenciosamente drenando a bateria, consumindo toda a memória RAM das nossas decisões. E fazendo o sistema inteiro superaquecer e travar, né? Pois é. E a gente fica se perguntando por que está tão cansado, se a tela parece tão simples. Essa metáfora do sistema operacional ilustra perfeitamente a denúncia dos antigos profetas citados no estudo. Eles avisavam que a idolatria invisível era 1000 vezes mais letal que a idolatria de estátuas. Justamente por ser indetectável. Ninguém admite que a busca por conforto é o seu verdadeiro mestre. Mas quando o conforto entra em choque com o princípio moral e a pessoa escolhe o conforto, o verdadeiro soberano do sistema se revela. Faz todo sentido. É por isso que qualquer tentativa de atingir clareza mental ou espiritual falha miseravelmente enquanto esses aplicativos em segundo plano não forem forçadamente encerrados. Isso nos leva a uma encruzilhada prática agora. Sabendo que a nossa mente funciona assim, que temos essa tendência crônica de abrir esses aplicativos em segundo plano e fragmentar a nossa própria alma, como a gente pode lidar com isso? Pois é, o estudo não joga esse diagnóstico pesado sem oferecer uma saída. E a resposta parece residir em entender a diferença entre buscar uma perfeição moral inatingível e buscar a integridade, né? O texto destaca um momento muito revelador no livro dos Salmos, com o rei Davi. A citação dos Salmos de Davi é brilhante porque desmistifica o que achamos que as figuras históricas pensavam sobre si mesmas. Davi comete um erro grave e, ao se voltar para Deus, ele não faz uma prece superficial pedindo apenas desculpas. Tipo, desculpas por ter quebrado a regra número 4. Ele não faz isso. Ele vai na raiz estrutural e pede: une o meu coração. Davi tem uma compreensão psicológica e espiritual avançadíssima. Ele reconhece o que a teologia antiga chamava de natureza decaída, que a gente pode traduzir hoje como a entropia da alma. Perfeito! A nossa tendência natural, se não houver um esforço intencional, é a dispersão. A gente naturalmente se fragmenta. Une o meu coração. Isso carrega um peso enorme. Ele está dizendo para reorganizar o centro de comando, porque ele está em pedaços. Ele percebe que o problema não é o sintoma, o erro específico, mas sim a base que estava rachada. E o estudo inteligentemente conecta essa sabedoria de Davi com a fala de Jesus no Sermão do Monte, que é uma das frases mais repetidas e menos compreendidas da história. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sim, e com tudo que a gente desempacotou, a palavra limpo ganha uma dimensão muito mais profunda agora. Totalmente. Ganha uma dimensão geométrica quase. A palavra usada no original para pureza compartilha raízes com a ideia de algo que não está misturado. Pensemos no conceito de ouro puro, né? Significa que não há outras ligas metálicas enfraquecendo aquele material. Ele é íntegro, indiviso. Isso. Portanto, na ótica do Sermão do Monte, um coração puro não é um coração que atingiu um estado de iluminação onde não sente mais raiva, medo ou tentações.
É um coração onde a lealdade fundamental não está mais misturada. O indivíduo pode até sentir o peso da tentação, mas o governo de quem toma a decisão final permanece unificado. Mas e a segunda parte dessa promessa? Sobre ver a Deus. O que tem ela? O texto explora a mecânica por trás disso, porque se a pessoa está com a mente dividida, cheia de lealdades concorrentes, a visão dela sobre a realidade, sobre o próprio Deus, deve ficar inevitavelmente turva. Qual é a relação de causa e efeito aqui? A relação de causa e efeito é totalmente dependente do foco da atenção. Se a gente tenta escutar a ordem de 3 chefes diferentes gritando numa mesma sala, o cérebro entra em colapso. O cérebro não compreende nenhuma das vozes, né? O ruído interno bloqueia a recepção. Exatamente. Ver a Deus no contexto do estudo significa ter a capacidade de perceber a ação e a realidade espiritual de forma límpida no meio do caos cotidiano. E quando o coração está fragmentado, focado em proteger reputação, juntar dinheiro e agradar aos outros, a sensibilidade espiritual é anestesiada. Somente o coração unificado tem a lente limpa o suficiente para enxergar além do material e perceber o essencial. Bom, se o grande objetivo é alcançar essa integridade, essa lente limpa, a gente precisa de um mapa prático. A teoria é fascinante, mas como se desse isso para asfalto? O texto não deixa a gente flutuando em conceitos teológicos, né? Não, ele volta para a carta de Tiago e mapeia passos muito literais para essa reorganização interior. Quais são esses passos? Tiago estabelece um roteiro de 3 passos que parece simples, mas exige uma coragem imensa. O primeiro passo é aproximar-se. Isso significa parar de fugir do problema. É o ato de coragem de olhar no espelho e admitir: o meu centro de comando está loteado, minhas prioridades estão uma bagunça e eu preciso de restauração absoluta. Sem esse diagnóstico honesto, nada acontece. O reconhecimento da doença antes de implorar pelo remédio. E qual é a ponte para o mundo físico? O segundo passo. O segundo passo é onde a maioria trava: limpar as mãos. E aqui a genialidade hebraica brilha, porque limpar as mãos não é uma metáfora poética, representa a ação externa. O comportamento físico precisa ser alterado para refletir o desejo de mudança. Sim, não adianta ter um sentimento profundo de arrependimento se as ações diárias continuam alimentando os mesmos ídolos. Então, o que tudo isso significa na prática? Para mim, o argumento central aqui é que não pode existir um abismo entre o que a gente acredita e o que a gente faz com as mãos. Com certeza. Se uma pessoa percebe que o seu ídolo ou culto é o sucesso financeiro a qualquer custo, limpar as mãos pode significar a atitude dolorosa e muito real de recusar um contrato de negócios eticamente duvidoso, mesmo que ele traga muito dinheiro. É uma ruptura física. E isso leva a gente ao terceiro e último passo, que é purificar o coração. É aqui que o trabalho externo se encontra com o interno, certo? A decisão intencional de destronar os falsos CEOs. Precisamente. O passo 1 é reconhecer a fratura. O passo 2 é estancar o sangramento, cortando o comportamento nocivo. E o passo 3 é curar o osso, realinhando a estrutura interna. Recolocando a lealdade no centro absoluto. O texto ensina que uma coisa não sobrevive sem a outra. Corrigir atitudes externas sem mudar quem manda no coração é apenas criar um robô moralista. Mas dizer que o coração mudou enquanto as mãos continuam executando as ordens antigas é pura ilusão. A transformação precisa alinhar o interior e o exterior sob o mesmo governo. Nossa, que jornada absurda nós fizemos hoje, através desse estudo. Para recapitular e destilar o maior insight, a grande pepita de ouro desse nosso encontro. A pureza de coração, na sua essência original, não é a ausência de lutas ou a supressão da humanidade. Não, é a ausência absoluta de divisão de lealdades. É ter apenas um centro de autoridade dando a palavra final na sua vida. É o fim da guerra civil interna. E se a gente conecta isso ao quadro geral do mundo em que vivemos hoje, a profundidade dessa simplicidade é chocante. Quando a guerra civil interna acaba e apenas uma autoridade senta no trono, a pessoa encontra um nível de estabilidade que nenhuma técnica de produtividade moderna consegue imitar. Total. O que me leva a um pensamento final, algo para a gente levar além deste texto.
Nós vivemos atualmente no ápice da economia da atenção. O tempo todo sendo bombardeados, né? Sim, algoritmos de redes sociais, dinâmicas de consumo e pressões corporativas são literalmente desenhados para dividir o nosso foco e fragmentar a nossa lealdade a cada 5 minutos. Nosso ambiente é uma máquina de criar ânimo dobre. É um ataque em massa, 24 horas por dia, contra a nossa integridade interior. Então, a provocação que fica é buscar ativamente um coração indivisível e purificado não seria hoje o maior, o mais profundo e o mais radical ato de rebelião que um ser humano poderia cometer contra a modernidade? É de explodir a cabeça. E a pergunta prática para se carregar durante a semana é: qual é o Kossio silencioso que pode estar sentado agora mesmo na sala de comando de quem nos escuta, vestindo um terno muito respeitável, mas exigindo lealdade sem que se perceba? É hora de descobrir e limpar a sala. Com certeza. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais esse mergulho profundo. É sempre um privilégio dissecar ideias complexas e encontrar mapas antigos para os nossos labirintos modernos. Um abraço gigante e até a próxima.